Olá, como vai? Tudo bem? Ó, vocês já fizeram as provas de matemática, as questões de matemática da prova, né? E eu vou corrigir algumas com vocês aqui, ó. Em geral, a prova foi nível médio, tá? Assim, nível médio das questões. Tinha algumas questões difíceis, algumas fáceis, né? Mais fáceis que difíceis. E a maioria tinha um nível médio, tá? Conhecimento, assim, de ensino médio, um pouco de ensino fundamental também, né? Nada muito sofisticado. Agora, uma coisa que eu percebi é o seguinte: tem muitas questões que o texto é muito longo, né? Então seria bom, às vezes, ir na pergunta primeiro, né? Para depois ler a questão como um todo. Então, por exemplo, ó, essa questão 136, essa prova aqui, ó, é a prova rosa que eu tenho aqui em mãos. Essa questão 136 falava sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá certo? Então aqui, ó, ela fala o seguinte, só ver se tá bem no esquadro aqui, né, gente, para sair bem bonitinho, ó. Tá dando para enxergar, não tá? Então aqui, ó, de acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Então, ou seja, aqui, ó, aqui você tem, ó, a força. A força, gente, é uma grandeza, né? Isso aqui é uma constante, esse K é uma constante. E esse m aqui, ó, certo? É a massa do satélite. Então é isso que essa que é a ideia. Por que que a massa do satélite e a força são grandezas diretamente proporcionais? Porque, digamos assim, ó, a razão entre elas é constante, né? Ou, de um lado ela está no numerador, do outro lado a força também está. Então é uma maneira de ver que elas são diretamente proporcionais. Por exemplo, se você aumentar o numerador, a força aumenta. Agora, já o raio da órbita, ele é inversamente proporcional à força. Por quê? Ele determina o valor da força e ele está no denominador da razão aqui, ó, da fração. Então, se você diminuir o raio, a força aumenta. E de maneira oposta, né, se você aumentar o raio, a força diminui. Então, o que acontece? Essa aqui é uma relação massa e força diretamente proporcional e raio e força inversamente proporcional, tá? Aí trazer uma informação a mais aqui, ó. No plano cartesiano, os três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto ME, quer dizer, um ponto de abscissa ordenada, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da órbita. Então tá aqui, ó. Você tem aqui o gráfico logo abaixo, né? Só um instante. Tá vendo? Você tem aqui o raio. Desculpa, você tem aqui a massa e o raio dos três satélites. Ou seja, é uma questão para você analisar a relação dos três satélites, certo? A relação de forças. Então ele falou o seguinte, ó. Com base nas posições relativas dos pontos do gráfico, deseja-se comparar a intensidade da força A, FA, FB e FC, da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades da força A, força B e força C, expressas pelo gráfico, satisfazem a quais relações? Né? Então, aqui, ó, ele quer saber o seguinte: se uma força é maior que a outra, menor, ou são iguais, né? Então, vamos ver aqui, né? Ó, vamos voltar aqui em cima. Por exemplo, pega o ponto A. O ponto A, gente, o ponto C, tem a mesma abscissa, ou seja, o mesmo valor de x aqui, né, que é a massa. Ou seja, nos dois, o A e o C, as massas são iguais. Se as massas são iguais, repare, ó, as forças também pela massa vão ter a mesma relação, né? Então, o que diferencia o A com o C? É o raio. Quanto menor o raio que acontece com a força, maior a força, porque são grandezas inversamente. Então, o raio aqui, ó, é menor, certo? E o raio da C é maior que a de A. Ou seja, quanto menor o raio, maior a força. Então, por aqui eu posso ver que a força de A é maior do que a força que a Terra exerce sobre o satélite B. Ok? Agora, vamos comparar o A com o B. Comparando o A com o B, aqui eu tenho a massa, certo? Ó, se eles têm a mesma ordenada, significa o seguinte, que o raio dos dois é igual, certo? Eles estão na mesma, digamos assim, a órbita dos dois tem o mesmo raio. Então a massa do primeiro com a massa do segundo que diferencia, a massa do A com a massa do B diferencia. Pergunta, qual que tem massa maior? O que tem massa maior é o B. Então, ou seja, aqui, ó, a massa
é diretamente proporcional à força. Então, quem tem massa maior tem força maior. Então, eu posso dizer o seguinte, que a força do B, certo? É maior que a força do A. Ok? Desculpa que eu anotei errado, aqui é C. Então, olha só que interessante, ó. A força do B é maior que a força do A. E a força do A é maior que a força do C. Certo? Então eu posso dizer que essa sequência aqui é válida. Ó. Se a força do A se a força do B é maior que a força do A e a força do A é maior que a força do B, do C, desculpa, eu posso formar essa sequência. Ó. Então essa resposta é a resposta certa. Tá? Aqui, ó. Ou seja, a força do B é maior que a força de A, que é maior que a força de C. Ou seja, eu juntei as duas aqui, você viu? Eu compilei as duas. Então a resposta certa é a letra E. Aqui só está invertido, ó. A força de C é menor que a força de A, que é menor que a força de B. Tá ok?